Olá, pessoal. Meu nome é Andréa Paula Matos Miranda. Eu sou juíza do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e vou falar sobre adoção internacional. Esse tema é objeto das minhas pesquisas e do meu trabalho na SEJAI. A SEJAI é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional e é o órgão responsável pela lisura, legalidade e transparência de todos os processos de adoção internacional no Estado da Bahia. Mas o que é uma adoção internacional? A adoção internacional é aquela em que o pretendente ou pretendentes residem ou reside em um país diferente da criança ou do adolescente a ser adotado. Assim, não é a nacionalidade do adotante que vai definir uma adoção como internacional, e sim a sua residência fora do país. A adoção internacional está prevista no artigo 51 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990. E suas regras estão bem definidas no Estatuto e com as alterações que foram trazidas pela Lei 12.000 de 2010, de 2009. Tudo de acordo com a Convenção de Haia, de 1993. Essa questão das adoções internacionais, ela ganhou relevo a partir da Segunda Guerra Mundial e mais tarde com as guerras da Coreia e do Vietnã. Isso porque nesse período, milhares de crianças órfãs foram levadas para o exterior para serem adotadas por famílias, mais comumente nos Estados Unidos e nos países do norte da Europa, que foram menos afetados pela guerra. Em razão da urgência, muitas delas foram tiradas dos seus países de origem, sem a documentação necessária para a regularização dos atos jurídicos em questão. Um outro fator que é considerado relevante para o aumento do número das adoções internacionais, agora já na década de 70, foi a evolução, o avanço das tecnologias contraceptivas nos países desenvolvidos, associado às políticas públicas de apoio às mães solteiras e as mudanças de paradigmas. Tudo isso resultou que menos crianças estivessem disponíveis para adoção nesses países. E assim a adoção internacional passou a ser uma opção mais habitual, mais comum para casais sem filhos nos países desenvolvidos. Então, nesse contexto, milhares de crianças em situação de pobreza foram retiradas de países de desenvolvimento e isso favorecia o tráfico de crianças camuflada sob a forma de adoção internacional. Estudos apontam que cerca de 19.000 crianças brasileiras foram levadas para o exterior entre os anos de 1980 e 1990, muitas delas com destino ignorado. E assim, em linhas gerais, é que foi traçado o perfil das adoções internacionais. Os adotantes pertencem aos países desenvolvidos e os adotados aos países subdesenvolvidos. A falta de harmonização na legislação possibilitou que muitas crianças fossem traficadas no mundo através de diversas fraudes, adoções irregulares e até mesmo sequestro e venda de crianças. O primeiro documento oficial sobre adoção internacional foi redigido apenas em 1960, na Suíça, num seminário europeu sobre adoção internacional. Nesse documento estão os princípios fundamentais de adoção entre países. E foi a partir dessa época que a comunidade internacional percebeu a necessidade de um melhor controle e de uniformidade nas regras de adoção por adotantes estrangeiros. Nesse contexto aí surgiram vários tratados e convenções internacionais, entre elas a Convenção de Haia, de 1993, relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional. A Convenção de Haia foi um instrumento encontrado pelos países para organizar a cooperação no tocante à adoção internacional, estabelecendo as regras e garantias para que essas sejam feitas sempre no interesse superior das crianças, ou seja, garantindo seu bem-estar, sua segurança e sua saúde, prevenindo o sequestro e a venda e o tráfico de crianças. O Brasil é um dos 85 países signatários da Convenção de Haia, a qual foi incorporada ao direito brasileiro através do Decreto 3.087, de 21 de junho de 1999.
A Convenção de Haia impõe deveres às autoridades e aos intermediadores envolvidos nas adoções internacionais. E tanto no país de origem como no país de destino. E indica qual a lei aplicável ao caso, se houver conflito. Isso cria segurança jurídica e não discriminação de crianças adotadas internacionalmente. Sobre o processo de adoção internacional, no Brasil, o processamento de adoções de crianças brasileiras para o exterior, bem como a habilitação de residente no Brasil para adoção no exterior, é de responsabilidade das SEJAIs, que são as autoridades centrais dos estados e dos distritos federais. Assim, todos os estados têm uma SEJAI. Então, aqui, a SEJAI é a autoridade central do Estado encarregada de decidir e controlar todos os atos para a realização de uma adoção internacional. E eu tenho a honra de presidir a SEJAI Bahia. Aqui está o nosso organograma, junto com o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, o Departamento da Polícia Federal e a CAF. Nós compomos o Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras, que é subordinado à Secretaria de Direitos Humanos, ao Ministério da Justiça e Cidadania e diretamente à Presidência da República. A CAF é a Autoridade Central Administrativa Federal, que tem como competência o credenciamento dos organismos nacionais e estrangeiros de ações internacionais, bem como o acompanhamento pós-adotivo e a cooperação jurídica com as autoridades centrais estrangeiras. Aqui a nossa equipe, que é formada da secretária executiva Maria Simone de Castro Gomes, há muitos anos, a psicóloga Paula Amaral. A comissão é integrada por juízes, entre titulares e suplentes, e assistentes sociais. As nossas instalações, nós funcionamos numa sala no prédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Temos uma sala apropriada para as reuniões, e as reuniões da SEJAI são realizadas mensalmente. E também temos um espaço apropriado para a entrevista de nossa equipe multidisciplinar com as crianças. A nossa missão principal é adotar todas as medidas necessárias para garantir que as adoções internacionais sejam feitas no interesse superior da criança e com respeito a seus direitos fundamentais, assim como para prevenir a adoção internacional com finalidades ilícitas. Também temos o compromisso de cumprir as normas da Convenção relativa à proteção das crianças e cooperação em matéria de adoção internacional, concluída em Haia, em 29 de maio de 1993. Na adoção internacional, vigora o princípio da subsidiariedade, ou seja, só vai acontecer uma adoção internacional quando esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em a família substituta brasileira, após a consulta aos cadastros nacionais. Além disso, é preciso ficar demonstrado que a colocação em família substituta é a solução adequada ao caso concreto e que, em se tratando de adolescente, este foi consultado pelos meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento e que se encontra preparado para a medida mediante um parecer elaborado por uma equipe interprofissional. Entre as funções da SEJAI, está de manter uma lista de casais estrangeiros habilitados. Esse cadastramento é feito através de uma solicitação à autoridade central do país de origem. Então, um casal de italianos, por exemplo, que deseja adotar uma criança brasileira, ele vai solicitar um cadastramento à autoridade central da Itália, de seu país. Esses documentos vão ser encaminhados pela autoridade central à SEJAI. Na SEJAI, o técnico nosso vai analisar esse estudo psicossocial, vai formar um processo que vai ser encaminhado para o Ministério Público para parecer. Depois vai ser designado um relator entre os membros da comissão e essa habilitação vai ser aprovada ou não em uma sessão. São aqui os documentos que são necessários para essa habilitação. É uma documentação muito rigorosa, muito extensa, porque nós temos que nos cercar de todas as seguranças.
Os documentos em língua estrangeira deverão estar traduzidos por tradutor público juramentado. Aqui, atestado de antecedentes criminais, atestado de saúde física e mental, estudo psicológico, comprovante de habilitação para adoção de criança estrangeira, fotografias dos requerentes ou do requerente do lugar onde habita, declaração de rendimentos, declaração de que concorda com os termos da adoção e que o processamento é gratuito, a expectativa com relação às características e faixa etária da criança, cópia autêntica dos passaportes. Na Bahia, nós temos hoje 15 casais habilitados. São 10 casais de italianos, 2 casais de americanos, um casal alemão e um casal português. O processo, propriamente dito, acontece quando um juiz de uma vara de infância indica uma criança a qual já foi submetida para adoção nacional sem sucesso. Então, não tendo encontrado uma família substituta brasileira, a criança é indicada para adoção internacional. Diante dos documentos dessa criança e das informações, nós vamos procurar um casal cujo perfil seja adequado, que nós vamos procurar uma compatibilidade entre o perfil desejado pelo casal ou pelo pretendente, pela pessoa e essa criança. Encontrando, nós vamos fazer uma comunicação com esse casal ou com essa pessoa através dos organismos internacionais cadastrados no país de origem e credenciados na ACAF e na Polícia Federal. É muito importante dizer que esse cadastramento de organismos estrangeiros no Brasil é feito com muito cuidado. Somente organismos qualificados com padrões éticos e experiência para atuar na área de adoção internacional, que satisfizerem as condições de integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidade exigido pelos países respectivos e pela Autoridade Central Federal Brasileira, é que serão aceitos. E os pretendentes, então, vão receber todas as informações disponíveis sobre a criança ou adolescente. Todas as fotografias, várias fotografias, aspectos de saúde, peso, altura, histórico familiar, os seus vínculos e todos os aspectos que sejam considerados relevantes. Se o casal manifestar interesse, a SEJAI vai emitir um certificado de continuidade, que vai ser encaminhado à autoridade central do país de acolhida. Esse documento representa o de acordo do governo brasileiro. Se tudo estiver em conformidade, vai ser elaborado, então, um certificado de prosseguimento que representa o de acordo do país de acolhida. A SEJAI vai receber esse documento via e-mail, e o original vai ser trazido pelo adotante. Depois que esse certificado é emitido, já está na hora dos pretendentes, dos adotantes, ou da pessoa ou do casal, agendar sua vinda ao Brasil para dar início ao estágio de convivência. A vinda é sempre comunicada à Polícia Federal. Então, o estágio de convivência no Brasil é de pelo menos 30 dias, vai ser acompanhado por uma equipe técnica. Nós sempre recomendamos que o casal ou a pessoa alugue uma casa ao invés de ficar no hotel, para que já se tenha uma convivência mais próxima com uma convivência familiar. Todas as intercorrências vão ser comunicadas à nossa comissão e, ao final dos 30 dias, é elaborado um relatório circunstanciado sobre como as coisas se passaram. Antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída do adotando do território nacional. E, no final do processo, é emitido um certificado de conformidade pela SEJAI, atestando que aquela adoção foi feita em conformidade com o que estabelece a Convenção de Haia. Esse documento autoriza a emissão do passaporte do adotado, já com o nome dos pais adotivos. No país de acolhida, esse documento permite a emissão do certificado de cidadania, garantindo ao adotado todos os direitos de cidadão. Então, o processo se encerra quando a criança obtém a cidadania e que assegura a essa criança os mesmos direitos do cidadão do país de acolhida.
Uma das garantias mais importantes da Convenção de Haia é exatamente o registro da nacionalidade da criança adotada. Agora, após a adoção, a criança passa a ser natural do país de destino com todos os direitos. Aqui nós temos uma fotografia de uma audiência em que essa criança foi entregue. Nós podemos ver aqui o casal, a psicóloga, aqui é representante do organismo estrangeiro que também faz a tradução e nós conversamos sobre tudo, nós trocamos muitas experiências e é muito interessante como depois, nessa primeira audiência, uma certa formalidade, uma certa timidez, mas depois de 30 dias a gente já vê uma família se formando como deve ser mesmo. Então, depois que os pais adotivos levam a criança, nós fazemos durante 2 anos um acompanhamento pós-adotivo. Os organismos têm o dever de encaminhar de 6 em 6 meses relatórios completos com fotografias, com estudo social, indicando como é que está o desenvolvimento da criança, como é que ele está se relacionando com a família extensa, como que ele está na escola. E nós ficamos muito felizes quando nós percebemos que a criança está se desenvolvendo, está feliz e que as coisas estão dando certo, e isso é um motivo sempre de muita, muita alegria para nós da Sejaia. Esse gráfico mostra que a Itália é de longe o país que mais adota crianças no Brasil, seguido dos Estados Unidos, França e Espanha. Na Bahia, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2019, foram feitas 26 adoções internacionais. E aqui nós verificamos a evolução das adoções internacionais no Brasil. Percebemos que por volta de 2008, 2009, mais de 400 adoções e que há um declínio. Em 2018, somente 67 adoções internacionais foram feitas. Então, nós aqui atribuímos esse declínio ao fato de que a crise econômica mundial e também ao incremento das adoções nacionais por causa das mudanças legislativas e das políticas públicas incentivando a adoção tardia, a adoção de irmãos, as adoções necessárias. Então, houve um incremento real das adoções nacionais de 2016 até 2019, conforme nós podemos ver aqui. Mas a verdade é que em todo o mundo há um declínio de adoções internacionais. A gente vê aqui um auge por volta de 2001, 2002 e um declínio acentuado. Por quê? As razões são a crise econômica mundial, o declínio, no caso, da diminuição do número de crianças disponíveis para adoção em todo o mundo, em face da implementação de políticas públicas de proteção à infância, a Convenção de Haia, que estabeleceu regras mais rígidas, a falta de informação e os mitos que relacionam o tráfico de criança à adoção internacional e até mesmo a legalização da barriga de aluguel comercial em alguns países, pois alguns casais estão preferindo mesmo alugar uma barriga de aluguel do que adotar uma criança. Então, a gente vê que essas adoções estão realmente em declínio. Bom, a adoção internacional é uma exceção, não é uma política pública, mas representa mais uma chance para crianças e adolescentes que aguardam a instituição por uma família. Então, aqui a gente pode ver que nós temos pretendentes habilitados no Brasil, entre casais e pessoas, porque, segundo as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, qualquer pessoa com mais de 18 anos, de qualquer estado civil, pode adotar. Tem que ter sempre 16 anos a mais do que o adotado. Nós temos 36 mil pretendentes habilitados entre casais e pessoas individuais. E temos cerca de 5 mil crianças
disponíveis para adoção. Por que essa diferença? Que não deveria existir, já que existem mais pretendentes do que criança disponível. Porque essas crianças, elas não se adaptam, elas não correspondem ao perfil desejado por esses pretendentes. Então, é isso que acontece. E quando a gente vai examinar, fazer uma análise do perfil de adotante nacional e internacional, a gente percebe que 92,93% dos estrangeiros, eles são indiferentes em relação ao sexo da criança. 53,3% aceitam adotar irmãos. 25,8% aceitam crianças com até 9 anos de idade. 18,65% aceitam crianças com até 10 anos de idade. 9,32% aceitam crianças até 11 anos de idade. Então, há uma desproporção grande quando a gente pensa nos adotantes nacionais. O que acontece é que os candidatos estrangeiros, geralmente intermediados por alguma agência de adoção internacional, eles passam por uma preparação e uma conscientização muito mais profunda a respeito do processo adotivo. E talvez a longa espera pelo filho e os limites impostos pelas leis obrigam os estrangeiros a serem mais maleáveis. Na Bahia, desde que o Brasil se tornou signatário da Convenção de Haia, todas as adoções feitas pela SEJAI foram feitas com pretendentes de países ratificantes da Convenção e a maioria acompanhada por organismos cadastrados pela ACAF e pela Polícia Federal. O processo só é encerrado com a apresentação do certificado de cidadania do adotado, com a autenticação do consulado. Todos os documentos relativos às adoções internacionais permanecem guardados para consulta a qualquer tempo. Os mitos que relacionam a adoção internacional ao tráfico de crianças e à venda de órgãos humanos prejudicam o processo de adoção internacional. Esse processo, no entanto, é muito seguro quando adotados os critérios legais, as normas da Convenção de Haia e do Estatuto da Criança e do Adolescente. E pode representar uma última oportunidade para uma criança ou adolescente ter uma família. Então, pessoal, é muito importante esse compartilhamento de experiência, de preocupações em torno de questões relativas à adoção internacional. É importante identificarmos as barreiras e ameaças à sua viabilidade, garantindo a lisura e a transparência do processo, bem como a cooperação entre os países para procedimentos mais céleres e mais seguros, sempre preservando o interesse superior e os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Então, com essas considerações, eu agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição para outros esclarecimentos sobre o tema no e-mail informado. Muito obrigada.